Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro Punição para a Inocência, da autora Agatha Christie. Como vocês podem ver, estou num cenário novo, vitoriano. Fiz um cenário pra mim que eu me sinta mais acolhida, ainda mais o Lar da Agatha ainda, porque agora o Lar da Agatha tá assim ganhando forma. Deixou de ser um pedacinho assim só da parede com tecido pra ser um grande pedação de tecido na parede. E dentro disso eu tive também a oportunidade de trazer a arte de outras pessoas, através dos desenhos que as pessoas fazem da Agatha. Eles veem a minha drag, vê um look meu e acabam fazendo uma arte, mandam, toma esse desenho aqui da Agatha que eu fiz, ou então me marca nas redes sociais, e aí eu fico muito feliz de poder trazer. Consegui colocar quadros vitorianos aqui, e para complementar o cenário com ainda mais arte, eu decidi expor esses desenhos que eu recebi da Agatha. Espero que vocês gostem. Aqui nesse vídeo eu estou com duas artes do Lucas Alves, que inclusive é também o editor das minhas fotos, que é um artista primoroso. Eu amo esses desenhos que ele fez. Uma ele fez baseado no look do meu primeiro café literário que eu fiz aqui em Barra Mansa, na cidade onde eu moro. E o outro desenho é baseado no meu look de Beetlejuice numa festa de Halloween que eu participei, fiz uma performance lá, e tem esse vídeo nas minhas redes sociais. Enfim, me siga nas minhas redes sociais para acompanhar essas coisas, porque tem muita coisa legal que complementa o conteúdo do canal. Agatha Christie é uma das minhas autoras preferidas e eu sempre tenho reencontros com as obras dela. Já tem um tempinho que eu não leio, que eu não trago a Agatha Christie aqui pro canal, uma resenha específica de algum livro. Em janeiro do ano passado eu trouxe Convite para um Homicídio, ou seja, já tem aí um ano que eu não faço resenha de um livro da Agatha. E nesse período eu não li nada específico dela, a não ser agora que eu li Punição para a Inocência e eu fiquei assim, apaixonado de novo. Falei, meu Deus do céu, não perde a essência, não perde. A Agatha deixou aí um legado enorme, né? São cerca de 60, 70 romances policiais. Então, assim, tô sempre encontrando aquela obra nova dela que eu ainda não tinha lido, nova pra mim, né? Que eu não tinha lido ainda e que me surpreende novamente. Punição para a Inocência é o livro que eu já tinha na minha estante já há muitos anos, então todo ano eu ficava, esse ano eu vou ler Punição para a Inocência, esse ano eu vou ler. Então, desde 2016, mais ou menos, que eu tô prometendo pra mim mesma que ele faz parte da minha lista de leituras do ano e eu nunca cumpro. Aí agora eu recebi essa edição da HarperCollins, tá muito linda, a outra que eu tenho é uma edição de bolso, né? Aí eu peguei essa edição aqui e falei, gente, tenho duas edições agora, não é possível que eu não vou ler esse livro, é um sinal. Então eu li em conjunto com a minha amiga Fernanda, então assim, nós dois lemos juntos e nós fomos debatendo a história, o que nós achávamos, e foi a primeira vez que eu tive uma leitura em conjunto na minha vida. Eu sempre li sozinha e agora eu li junto com a Fernanda um livro. Eu pretendo fazer mais leituras conjuntas também, seja em clube do livro, ou seja em parceria com algum amigo no privado mesmo, que foi nesse caso aqui. Foi uma experiência muito boa. Bom, vamos direto para essa história. Punição para a Inocência não traz os detetives mais famosos de Agatha Christie, que são Hercule Poirot e Miss Marple, não estão nessa história. É uma história que ainda assim te prende, te conduz muito bem para um clímax e que tem uma reviravolta maravilhosa no final. E dentro de tudo isso você tem uma história bem dramática, uma história bem fácil de se relacionar, porque é um clima familiar. Então assim, é uma coisa muito íntima de alguma forma, sabe? A Agatha aborda diversos temas aqui, nós vamos falar sobre alguns deles, mas o mais importante é a gente chegar em qual é o plot dessa história. Como vocês sabem, a Agatha Christie ela é conhecida pelos seus romances policiais, seus mistérios, suspense e o famoso quem matou, por que matou, como matou. Então assim, são várias informações. Nesse caso aqui nós temos um protagonista que se chama Arthur Calgary e ele tem uma missão para cumprir. Então já começa assim o livro, eu tenho uma missão, eu tenho uma coisa que eu preciso fazer, é uma coisa muito ruim, eu não gostaria de fazer, mas é inevitável. Então ele tá indo para essa missão. Ele chega até uma casa de uma família, assim, mais no fim do dia, e quer fazer uma reunião com essa família. Só que na hora que abre a porta, a garota que atende fica tipo assim, quem é você? O que você quer aqui? Ela tá toda desconfiada e ela parece muito abatida. Ele, não, eu preciso muito falar com o senhor Argyle, a família Argyle, né? Eu preciso falar com o senhor Argyle. Ela, meu pai não vai te receber agora. É sobre o quê? Sobre o meu irmão? Se for sobre o meu irmão, esse assunto já está encerrado. E ele, não, é sobre o seu irmão sim, mas o assunto não pode estar encerrado. Ela, você é repórter, você é policial, vocês ficam perseguindo a gente. Ela tá toda na defensiva assim. Ele, não, querida, toma aqui uma carta e leva essa carta pro seu pai, por favor. Aí ela vai lá, leva a carta pro senhor Argyle, ele lê a carta e manda o homem entrar. Então entra o Arthur Calgary ali, aí ele entra, senta no escritório do senhor Argyle
crime e a família se reúne e ele fala: então, senhor Arthur Calgary, o que é isso aqui? O senhor tem uma recomendação, a carta é do meu advogado, o advogado da família, dizendo que era pra te receber porque você tinha uma notícia muito importante pra dar pra todos nós, que era algo pertinente. Então, conte-nos, por favor. Arthur Calgary então toca na ferida. Há cerca de 2 anos atrás, ocorreu uma situação muito absurda na família. É uma família composta por um casal com 5 filhos já adultos, né? Uma empregada e uma secretária. Um dos filhos é acusado de matar a mãe. Exatamente, a senhora Argyle, a matriarca da família, foi assassinada. E quando ela foi assassinada, o suspeito número 1 foi um dos filhos dela, o Jake, que como na família eles chamam de Jacob. Jacob se tornou o suspeito número 1, todas as circunstâncias apontavam pra ele, porque ele teve uma briga com a mãe dele naquele dia mais cedo, e ele tava pedindo dinheiro, ela negou e ele falou: olha, eu vou sair, na hora que eu voltar, eu acho bom, esse dinheiro tá disponível. E aí todo mundo levou aquela ameaça ao pé da letra, e em torno de 7 ou 7:30 da noite, ela apareceu morta. Ela foi golpeada com o atiçador da lareira. Na época, o Jacob falou que ele tinha um álibi, que nesse período de 7 a 7:30, ele tinha pego carona com um estranho e tal, então ele estava longe dali, não foi ele que cometeu o crime. Ele estava muito seguro disso. Só que a polícia não conseguiu confirmar esse álibi, porque não achou esse motorista, não achou essa carona e acharam que era uma mentira. E o Jacob também tinha um histórico de ser uma pessoa mais violenta, de ser uma pessoa mais tendenciosa ao crime. Eles já falavam que ele era muito golpista, interesseiro, que ele era mentiroso, que ele era tudo de ruim, ele era. Então todo mundo já pensava tudo de ruim dele, então foi muito fácil acreditar que ele realmente tinha matado a mãe dele. O único álibi que ele tinha, ninguém conseguiu confirmar na época, então ele foi condenado pela morte da mãe e na cadeia ele morreu 6 meses depois. Então, 2 anos depois de toda essa situação, desde o início da morte da senhora Argyle, o senhor Arthur Calgary senta na frente da família e fala: essa é a verdade? Foi isso que aconteceu? Aí o senhor Argyle fala: ó, o meu filho, ele não tava nem assim muito bem da cabeça, ele era meio maluco, ele tava meio fora de si, ele não era uma pessoa normal. Então assim, culpado ele não é, né? Eu não culpo ele pelas coisas que ele fez. Ele não, o senhor tá dizendo que realmente a história é essa, ele foi condenado porque foi ele que cometeu o crime e tal. Ele sim, a história é essa. E o tempo todo as outras pessoas na família, né, a filha, a empregada, estão assim: não, para de revirar essa história, isso já tá encerrado, esse assunto de novo perturbando a família. E ele assim: gente, tá, né? Ele: então, tô aqui pra dizer pra vocês que na verdade seu filho não era culpado. Ele disse a verdade e naquele momento ele teve a carona assim, porque quem deu a carona pra ele fui eu. Eu sou o álibi dele, que infelizmente não estive aqui no momento em que ele precisou. Bum! Quando essa bomba cai, a família fica assim: meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Ficou todo mundo sem assim: como assim você é o álibi dele? Todo mundo tava certo de que o Jacob tinha cometido esse crime e na verdade ele não tinha cometido, e o álibi, a prova viva, estava ali. O senhor Arthur Calgary já tinha ido à polícia, ele já foi, já deu o depoimento dele, já falou com o advogado da família, ele já tinha falado com todo mundo. Então assim, tudo já havia sido confirmado, ele explica por que ele não esteve lá no momento, por que na época que eles foram atrás dele não conseguiram, e você precisa ler para descobrir por que isso aconteceu. Por que Arthur Calgary não estava disponível quando o Jacob disse que ele era o álibi dele? Então o homem acabou sendo preso injustamente, morreu na cadeia, e agora como que vai fazer justiça? Tarde demais. Porém, não é tarde para descobrir quem realmente cometeu esse crime. No momento em que Jacob é inocentado e a peça mais mal falada da família é inocentada, né? Todo mundo fica: ué, se não foi Jacob, quem foi? Ao mesmo tempo, quando o Arthur Calgary vem dar essa notícia, tipo, vou inocentar o Jacob, né, desse crime, ele achou que ele ia trazer uma boa notícia pra família. Na verdade, ele trouxe foi uma bomba, porque a família inteira ficou em negação e falou: não, foi ele mesmo, você tá inventando lorota. E ele: não, gente, essa é a verdade. Todo mundo: não, verdade não, Jacob matou ela e tá resolvido, esse caso tá encerrado. Ele: não tá encerrado, a polícia vai abrir um novo inquérito, agora vai reabrir esse caso e vai investigar novamente. E assim, é claro que 2 anos depois, muita coisa assim, as informações vão se perdendo, as pessoas tendo que dar depoimento agora, mas a polícia ainda assim vai tentar. E a família fica:
Meu Deus, e agora? Aí a gente entra a fundo pra descobrir quem são esses personagens, como são as suas vivências, e a primeira curiosidade que nós temos é que o Sr. Argyle e a Sra. Argyle eram um casal que não tinha filhos biológicos. Eles não conseguiam ter filhos biológicos e a Sra. Argyle queria muito ser mãe. Nisso ela começou a adotar crianças e logo coincidiu com a época da guerra, onde muitas crianças ficaram desamparadas mesmo. Então ela aproveitou dessa situação para poder ir compondo a sua família. E ela conseguiu dar abrigo para inúmeras crianças. No pós-guerra, muitas voltaram para suas famílias, só que depois alguns ficaram. Então ela ficou com 5 crianças. Ela acabou criando 5 crianças. A gente descobre também que ela era uma pessoa muito benevolente, ela era muito rica, o pai dela era rico, deixou o dinheiro para ela, então ela deu condições perfeitas para os filhos e eles tinham condição financeira, tinham uma vida estabilizada. Todos eles vieram de um passado mais difícil, né, com menos recurso, e ela ofereceu tudo do melhor para eles, garantiu um futuro. E ainda assim, essa mulher tão perfeita, essa mãe tão perfeita, fazendo essas caridades, essas coisas assim, né, que eles consideravam desse jeito. Isso é um assunto muito tabu no livro, é uma coisa muito interessante que a Agatha Christie põe uma perspectiva muito problemática em cima disso, que a gente vai falar agora, sobre essa maternidade adotiva. Então assim, como ela era essa pessoa tão bondosa, por que um filho dela mataria ela? E se não foi o Jacob, quem mataria ela? Eles descobrem que era alguém da casa pela circunstância e fica tipo assim, qual deles mataria a mãe? Ou a esposa? Ou a patroa? Tantas pessoas no meio, né? Aí a gente descobre que as circunstâncias são bem diferentes. Ela era uma mulher diferente da perspectiva, quando você começa a ver a perspectiva dos filhos, como que eles enxergavam a mãe. Isso é muito interessante, a gente começa a ver que alguns deles não queriam mesmo ter mudado a sua vida, mesmo numa vida difícil, eles tinham elos passados com a sua família, mesmo problemática, então foi muito difícil para essas crianças se readaptarem, e ela fez isso de uma forma muito, como eu vou dizer, superficial. Ela estava tão egoísta, focando assim, eu quero ter filhos, eu quero prover para essa família, eu quero criar a minha família, eu vou amar essas crianças e elas vão me amar de volta. E não funciona assim, porque justamente essa é a temática abordada para essa personagem. Ela queria muito ter uma coisa e controlar uma situação que fugia ao controle dela. Ela podia dar amor e criar situações, mas assim, ela não tinha a garantia de receber isso de volta. E isso é muito complexo, porque aí a gente descobre também que ela deu total atenção a todos esses filhos, negligenciando o marido, que se manteve calado esse tempo todo. E a gente tem os pontos de vista de todos os filhos que já são adultos hoje, que muitos guardam mágoas, e a gente começa a ver traços de personalidade dela que não condiziam com aquela imagem perfeita que você achava. Então o mistério tá aí no ar e todo mundo está à flor da pele. Quanto mais a gente avança nessa investigação, mais nervoso e tenso todo mundo fica, porque o título Punição para Inocência justamente vem do fato que até que se descubra quem de verdade cometeu esse crime, né, quem é o verdadeiro culpado, todo mundo que é suspeito sofre com isso. Então os inocentes sofrem. Isso é algo muito forte a ser trabalhado no livro, sabe? Porque ao mesmo tempo tá todo mundo aflito, tá todo mundo assim, meu Deus, não quero mexer nesse assunto, meu Deus, porque ninguém quer encarar a verdade que um deles cometeu esse crime. Então assim, olhar pro seu irmão e achar que seu irmão ou a sua irmã ou seu pai pode ter cometido esse crime, ou a sua empregada que é a pessoa que te ajudou a te criar desde o início, ou então a secretária do pai, que é a pessoa que eles confiam dentro da casa e que já tem um romance ali com o pai. Então o pai que tem um romance com a secretária, ele não pode assumir esse romance agora, porque se ele assume esse romance agora, o que acontece? A polícia fala, aham, estamos aí com um motivo de crime, você queria matar a sua esposa para poder se casar com outra pessoa. Então todo mundo, os relacionamentos de todo mundo começam a cair assim, porque eles são suspeitos de um crime. Então o fato de você ser suspeito e você não ter a sua inocência comprovada é algo que pune eles. Isso é muito interessante. Bom, apesar de não ser um livro com investigação padrão da Agatha Christie, né, com Hercule Poirot, Miss Marple e outros detetives, é um excelente livro. Eu fiquei muito presa na história, os personagens são muito bem construídos, eles são muito intensos, eles são cheios de defeitos, então você vai suspeitar de todo mundo. Eu não consegui chegar no final e falar, ó, foi tal pessoa, eu tenho certeza. Todo mundo tinha algum tipo de falha, algo sombrio em si, então te deixava sempre com o pé atrás, e você começa a torcer por alguns personagens e ter muito ranço de outros. Você vai descobrindo mais sobre o Jacob e sobre a mãe dele, você começa a questionar eles também.
Então é um livro muito intenso. Tem os detetives ali da polícia que estão investigando, mas eles não são protagonistas. Quem conduz essa história é Arthur Calgary e ninguém é confiável, todo mundo está assim, à mercê da sua suspeita. Então investigue esse crime, conheça essa família, conheça essa história, conheça como é trágica, conheça a tragédia dessa história, se delicie com mais um romance de Agatha Christie. Aproveitando, eu gostaria de indicar para vocês também uma biografia de verdades, From My Heart, escrita pelo Tito Prats. É uma biografia da vida da Agatha Christie, né? E aqui o Tito Prats, ele vai desmistificar várias coisas sobre a Agatha, ele vai falar várias verdades dela, pesquisadas, documentadas, que ele tem como comprovar aqui, que ele tem a fonte de todas essas informações. Ele vai tirar vários tabus que são falados a respeito dela, ele vai falar sobre a vida dela, né? Obviamente desde o início, e vai falar muito da carreira, mas ele vai linkar isso muito bem. Então a gente descobre o que está acontecendo na vida da Agatha enquanto ele escreveu determinados livros. E no caso de Punição para Inocência, vamos trocar aqui, né? No caso de Punição para Inocência, ele foi escrito em 1956 e ele foi publicado em novembro de 1957. Nisso, a Agatha já estava com 66 anos, ela já estava casada com seu segundo marido, porque se você não sabe, primeiro ela foi casada com Archibald Christie, que foi uma grande paixão e teve um relacionamento muito intenso e que terminou de uma forma bem trágica, por assim dizer. E em 1926, Agatha Christie sumiu, desapareceu, então tem a história do desaparecimento da autora. Ela já era famosa, ela já era conhecida como Agatha Christie. O sobrenome Christie veio do primeiro marido, Archibald Christie, mas ele largou ela para poder ficar com outra pessoa, Nancy Neal. E nesse mesmo período a mãe dela tinha morrido, então a Agatha estava numa depressão muito forte e ela vivia sozinha com a sua filha Rosalind e com outras pessoas, não sozinha, né? Ela tinha outras pessoas amparando ela. Mas enfim, na biografia você vai entender tudo o que estava acontecendo no contexto dela. E depois que ela saiu desse casamento tóxico com Archibald Christie, ela continuou sendo Christie no mundo dos livros. Ela determina isso, tem uma carta que ela faz para um amigo dela, que o Tito mostra na biografia, onde ela fala, ela se casa com Max Mallowan. Logo, um pouco depois, ela se casa com Max, que é o verdadeiro amor da vida dela ali, dali pra frente, que é com quem ela constrói a sua história. E ela fala, eu me chamo agora Agatha Mallowan. Eu sou Agatha Mallowan, mas no mundo dos livros eu continuarei Agatha C. Ou seja, Agatha Christie. Ela não tinha mais como mudar, era tarde demais para mudar o nome profissional dela, né, o nome artístico dela, mas ela no íntimo dela, na família dela, ela foi a vida toda Agatha Mallowan e não Agatha Christie, no coração dela, pelo que a gente pode entender. Então em 1957 ela já estava com 66 anos e ela e Max estavam viajando bastante, ele estava fazendo ele era arqueólogo, então ele levou ela para várias escavações. A Agatha descobriu uma paixão na vida dela que eram as escavações, né? Deixa eu falar mostrando este livro aqui, porque é o livro que você precisa para ter essas informações. Então ela descobriu uma paixão muito grande por isso, então ele levava ela nas escavações, ela escrevia também nesse tempo que ela estava lá, ela já ia escrevendo e ela ia também limpando, ela descreve em cartas que ela gostava dos equipamentos dela de limpeza das obras, das peças que eles descobriam lá, ela gostava de peças minuciosas para ela ficar lá limpando. E nesse período Max mostrou um mundo, um universo de possibilidades para ela e ela para ele, eles tiveram um relacionamento muito agregador, não sei se existe essa palavra. Não sei, mas vamos fingir que existe, tá? Se não existe. Se existe, acertei. Então, agregavam muito um na vida do outro, eles eram muito companheiros. Só que nessa época, eles já estavam envelhecendo, eles já estavam diminuindo o ritmo. A Agatha já era considerada, assim, eles já diziam que nessa época, a Agatha já não estava muito bem da sua escrita, que os anos 50 não foi um ano muito bom uma época muito boa pra Agatha, que os livros dela caíram de qualidade. Mas isso é muito subestimado, porque em 1957 ela colocou essa obra-prima que se chama Punição para Inocência no mercado, e é um livro primoroso. Nesse tempo também, o que eu posso dizer para vocês é que em 1957, o que também aconteceu na vida de Agatha, ocorreu uma das melhores adaptações da Agatha Christie para o cinema, que foi do livro Testemunha de Acusação. Esse livro foi adaptado para o cinema e tem Marlene Dietrich no elenco. Esse filme é perfeito, eu já assisti várias vezes, eu me pego assistindo ele assim
hipnotizada. É uma das melhores histórias da Agatha, já resenhei aqui no canal o Testemunho de Acusação. É um conto, é apenas um conto dela, bem pequenininho, que foi transformado num filme. E assim, a adaptação é primorosa. Bom, agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre a vida da Agatha e um pouquinho mais sobre Punição para Inocência, fica aí pra vocês essas duas indicações, né? Mas Punição para Inocência é realmente um romance que vale muito a pena. Eu espero que você tenha ficado interessado e que você busque um exemplar tanto desse quanto a biografia escrita por Tito Prates. Essa é a primeira e única, acho que até o momento, biografia autorizada da Agatha em português. Nós não tínhamos antes uma biografia escrita, né, em língua portuguesa. Essa foi escrita em língua portuguesa, diferente das traduções que eles trazem lá de fora, né? Então o Tito Prates tem esse título no seu currículo, esse histórico maravilhoso. E Tito Prates é também nomeado embaixador da obra da Agatha Christie aqui no país. Então assim, sigam Tito Prates se vocês são amantes de Agatha Christie, se vocês gostam dos livros dela, das histórias dela. Tito tem assim um banquete de informações. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, por favor, compartilhe com seus amigos, comente aí embaixo a sua opinião, vamos interagir. Eu deixei embaixo também nas descrições as minhas redes sociais, é @lardaagatha em tudo. E eu tenho também um perfil no Scooby, onde eu atualizo as minhas leituras. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!